O dia do Senhor. Hoje nós nos encontramos diante de uma mensagem poderosa. O profeta Malaquias, com sua voz cheia de autoridade, nos convida a refletir sobre o que ele chama de o dia do Senhor. Mas o que significa este dia? O que ele representa para nós cristãos que vivemos tantos séculos após essa profecia? O dia do Senhor é um momento de encontro definitivo com Deus, um tempo de juízo e de justiça. E aqui está a questão crucial: como estamos vivendo em expectativa deste dia? Malaquias não nos deixa indiferentes. Ele apresenta tanto a advertência quanto a promessa, o juízo que consome e a esperança que cura. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. O versículo 1 nos lança diretamente numa cena dramática, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como palha. Que imagem impressionante! Um fogo ardente, e você que já esteve perto de um forno com alta temperatura, já sentiu o calor intenso. O ar é denso. Imagine isso multiplicado muitas vezes. Este é o destino dos ímpios e daqueles que escolheram viver longe de Deus. A palavra palha é muito importante aqui. O que é a palha? É algo sem substância, sem peso, algo que o fogo consome rapidamente. Deus, por meio de Malaquias, nos alerta que aqueles que andam com soberba e desobediência serão como palha diante do fogo do seu juízo. Mas o que é soberba? Soberba é a atitude de autossuficiência, de viver como se não precisássemos de Deus. Pense comigo, quantas vezes nos deixamos levar pela soberba? Achamos que podemos conduzir nossas vidas sozinhos, sem consultar a Deus, sem depender da sua direção. Achamos que nossas conquistas são frutos exclusivamente do nosso esforço. Mas a Bíblia é clara: a soberba precede a ruína. Provérbios 16:18. E quando ouvimos a advertência de Malaquias, somos chamados a examinar as nossas vidas. E aqui é importante fazermos uma pausa. Olhe para dentro de si. Será que há alguma área em que a soberba tem dominado a sua vida? Alguma decisão ou atitude que reflete um coração que confia mais em si mesmo do que no Senhor? O dia do Senhor será um dia de juízo, mas esse juízo não é algo distante, reservado para um futuro incerto. Ele começa aqui e agora, nos nossos corações. Deus nos chama hoje ao arrependimento, ao reconhecimento de nossa dependência dele. Conta-se uma história de um fazendeiro que, em sua arrogância, ele desdenhava de Deus e dizia aos vizinhos: plantei minhas colheitas em setembro, mesmo sabendo que a Bíblia recomenda descansar a terra. E sabe o que aconteceu? Minha colheita foi a melhor da região. Ao que um sábio ancião então respondeu a ele: sim, mas Deus não fecha suas contas em setembro. O tempo do juízo de Deus não segue o nosso calendário, mas ele é certo. E Malaquias também faz um contraste no verso 2, um contraste maravilhoso. Ele não nos deixa somente com a imagem do juízo, mas ele nos fala também que aqueles que temem ao Senhor, vós que temeis o meu nome, para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aleluia! Que promessa grandiosa e maravilhosa! Aqui está a beleza do Evangelho. Onde há juízo para os ímpios, há esperança para os que temem ao Senhor. A imagem do sol da justiça é uma referência à vinda de Jesus, o Messias, o sol que representa luz, calor e vida. Assim como o sol se levanta após uma noite escura, trazendo um novo dia, Cristo traz a luz da salvação a um mundo envolto nas trevas. E a metáfora do sol, ela é cheia de significado. Pense no que o sol faz por nós. Ele aquece, ilumina, guia, nutre.
Sem o sol não há vida. Da mesma forma, sem Cristo não há vida espiritual. Ele é o sol da justiça, aquele que nos aquece com seu amor, que ilumina o nosso caminho e nos dá a vida. Você já experimentou dessa luz na sua vida? Cristo veio para trazer cura. Ele é aquele que restaura os corações quebrantados, que oferece nova vida àqueles que se sentem perdidos. E quando permitimos que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, encontramos a verdadeira paz e a verdadeira cura. E como precisamos dessa cura, não é mesmo? E para isso, Deus nos tem chamado à fidelidade. Nos versos finais, o verso 4 e 6, Malaquias nos lembra da importância de guardarmos os mandamentos de Deus. Ele nos chama a lembrar da lei de Moisés, a viver de acordo com seus princípios que Deus revelou ao seu povo. E o que isso significa para nós hoje? Sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento. Significa que devemos viver em obediência ao Espírito de Deus, seguindo os mandamentos de Cristo, amando a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 a 40 nos traz essa prescrição. A nossa fé não pode ser apenas de palavras ou de intenções. Ela precisa ser vivida em ações concretas, em obediência diária à vontade de Deus. Então, meus queridos, o dia do Senhor está chegando. E Ele certamente trará tanto juízo quanto esperança. E a pergunta que Malaquias nos faz é como nós estamos nos preparando para esse dia. Será que vamos encarar o juízo de Deus ou será que vamos encarar a salvação e a esperança? Estamos caminhando na luz do sol da justiça ou estamos vivendo em obediência, em desobediência ao Senhor? Será que nós estamos vivendo na soberba, achando que podemos conduzir as nossas vidas por conta própria? Que essa mensagem te faça refletir, te leva aí ao arrependimento, se assim for, né? E a renovação com o Senhor. Que o sol da justiça brilhe nos nossos corações, hoje e sempre, trazendo cura, esperança e salvação. Amém.